Oi, gente, eu quero conversar com vocês sobre limbo jurídico previdenciário. O que esse nomezão enorme parece um palavrão? Bom, calma. Muitas vezes as pessoas ficam mais de 15 dias afastadas, ou por acidente do trabalho, ou por doença do trabalho, ou por alguma doença. Quando a pessoa fica um tempo afastada pelo INSS, a partir do 16º dia, quando ela tem alta do INSS, não necessariamente ela está apta para trabalhar. O que acontece em muitos casos? Ela fica apta pelo INSS, mas pelo médico do trabalho ou pelo próprio médico da pessoa, ela não está apta para trabalhar. Ou ela está apta com muitas restrições, o que dificulta a empresa na colocação dela ali na vaga que ela tinha ou em qualquer outra vaga ali para ela voltar a trabalhar. Quando isso acontece, a pessoa muitas vezes ela fica em casa sem receber tanto do INSS e tanto da empresa. Então ela fica, que a gente chama no limbo jurídico previdenciário, que é quando ela não recebe da previdência, por isso o previdenciário, e o vínculo dela em relação à empresa, ele continua suspenso, mas ela não está recebendo salário da empresa. Então ela fica nesse limbo, nesse lapso aí, sem saber para onde que ela está indo. Quando a pessoa está passando por esse período, a obrigatoriedade do pagamento dos salários, é da empresa, não é do INSS. A empresa pode sim entrar com uma ação de regresso contra o INSS para se ressarcir de todos esses salários aí que deveriam ter sido pagos pelo INSS, porque a pessoa não estava com capacidade plena ali para trabalhar. Mas por que esse palavrão todo e por que eu tô falando isso? Tá muito em voga essa questão, principalmente porque tem muita gente que ficou com algumas sequelas da Covid, ou tem muita gente que tem sequelas de outras doenças, como o caso de câncer. E aí a pessoa fica tendo alta do INSS, mas não tá apta para o trabalho. Muitos entram com um processo judicial contra o INSS, mas mesmo assim não conseguem o restabelecimento do benefício nem o pagamento dos benefícios em atraso. Aí acaba entrando com uma reclamação trabalhista e às vezes equivocadamente pedindo a rescisão do contrato de trabalho, o que não dá, porque a empresa não pode rescindir um contrato que ele está suspenso. A pessoa ela teve alta do INSS, mas ela alta do próprio médico ou do médico do trabalho, então não dá para fazer a rescisão desse contrato de trabalho, ele continua suspenso. O correto é entrar com uma ação contra a empresa em algumas situações para pedir esse salário, mas nada como uma negociação, um acordo, uma conversa com a empresa para ver o que está acontecendo. Nesse prazo aí de limbo, o contrato ele está suspenso, ou seja, normalmente quando o contrato está suspenso, se não for acidente ou doença do trabalho, a pessoa está sem pagamento do INSS, está sem pagamento do fundo de garantia e ela não tem os benefícios. Quais são esses? Tirando o convênio médico, no que normalmente esse convênio ele continua sendo pago, refeição, transporte e outros benefícios que normalmente a empresa tem, que a empresa oferece para os seus empregados, a pessoa não recebe. Então precisa observar qual que é a situação no caso concreto para verificar o que pode ser feito. O limbo jurídico previdenciário é mais comum do que a gente imagina. Muitos brasileiros têm esse problema. Esse nome não existe legalmente, é uma criação da jurisprudência e da doutrina. O que é a jurisprudência? Decisões reiteradas do tribunal. É uma criação, uma ficção que a gente chama, uma ficção jurídica. E aí para vocês é uma criação o nome, É uma criação em que a gente entende que quem arca com esse salário é a empresa, porque é a empresa que assume o risco do contrato de trabalho, é a empresa que assume o risco da atividade dela e, consequentemente, daquele contrato de trabalho. É claro que ela pode entrar sim com ação de regresso contra o INSS e é claro que não exime o INSS das responsabilidades. Precisa verificar efetivamente se o funcionário ele tem condições ou ele não tem condições de voltar ao trabalho. E quem pode determinar isso? Não só o médico pessoal daquele empregado, mas também o médico do trabalho, que pode analisar com toda aquela documentação do médico, mais sabendo das atividades da empresa e que a pessoa vai desenvolver na empresa, se está apto para voltar ao trabalho. Então, esse nomezão grande aí, então para aquelas pessoas que não recebem do INSS e também não recebem da empresa. Mas vale lembrar, a pessoa não está em limbo jurídico previdenciário quando ela pediu aposentadoria e aí ela teve alguma eventual suspensão do período de aposentadoria por invalidez, tá bom? É só no casos de acidente, doença do trabalho ou doença qualquer, tá bom? Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, até a próxima dica.